meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, né? O pessoal está chegando aí, vamos entrando. Graças a Deus, nos reunimos novamente para fazermos esse trabalho tão bonito de estudo da doutrina espírita, que nos faz tão bem, né? A gente encontra argumentos, encontra um conjunto de conhecimentos que nos ajuda a entender melhor a nossa vida, nos ajuda a lidar melhor com os problemas, nos ajuda também a nos melhorarmos, né? Porque o grande desafio é esse. Todos nós, como dizia Paulo, somos perfeitíssimos. Mas isso é um desafio, né? Um desafio muito grande, porque sentimos ainda muita atração por alguns comportamentos que não são lá muito adequados, né? Que tem muito ciúme ainda, muitas vezes se resvala na inveja, no egoísmo, mas tudo isso faz parte do processo natural do desenvolvimento humano. Ninguém vai se sentir mal porque tem um defeito, né? O que a gente não pode é se acomodar nesse defeito. A gente vai tentando, nas nossas possibilidades, no nosso contexto, onde estamos inseridos, e vamos aos pouquinhos melhorando, sem culpas, né? Sem excesso de cobranças, porque isso não produz nada, né? Todos nós somos espíritos em aperfeiçoamento, então é natural que em muitas ocasiões a gente erre. Muito comum que aconteça isso com a gente, mas aí a gente vai. O negócio é que não ficar paralisado, errando sempre, né? Que vai, melhora um pouquinho, vai errando menos e assim que vai se aperfeiçoando. A proposta é essa. E para aqueles que divulgam a doutrina também, aqueles que fazem as palestras, que fazem a direção de casas espíritas, que promovem eventos, também não são pessoas iluminadas, né? São pessoas que também estão num processo de aperfeiçoamento, assim como cada um de nós. Então isso é importante a gente frisar sempre, né, para a gente poder se sentir à vontade no contato com o Espiritismo e com as pessoas que fazem o movimento espírita. E hoje nós temos um imenso prazer de receber o nosso irmão César Crispim, que vem lá de Barão do Grajaú, lá do Maranhão, né? Eu pesquisei rapidamente, mas fica nas margens do Rio Parnaíba, é isso mesmo, né? Do outro lado é Floriano, né? Então eu moro em Floriano. Você mora em Floriano? E eu visito a casa espírita em Barão. Olha aí, tá vendo? Deve ser um lugar muito bonito. Eu moro no Piauí e vou ao centro espírita no Maranhão. Olha aí, tá vendo? É um trabalhador interestadual, né? É só a ponte. É só tudo, tá certo, muito bem. Então, a gente sabe que nosso irmão é ativo, muito ativo no movimento espírita. E não só no movimento espírita, pelo que eu soube aqui, você confirma para a gente aí, se vocês quiserem até comentar, fomentou aí o trabalho do Teatro ao Ar Livre, é o segundo maior, né, que tem lá no Piauí, da Paixão de Cristo. Então, está sempre envolvido com atividades, tanto no centro espírita como incentivando, como tem a tarefa do bem, ele está interessado, se dedicando. E é importante a gente frisar isso. Ele tem bastante tempo de doutrina espírita, de movimento, é dramaturgo também, é isso mesmo? Estou acertando? Tá. Dramaturgo, é orador, é escritor, e hoje ele vem fazer sua palestra aqui conosco. Muito gentilmente ele, né, se propôs a vir, porque na verdade, originalmente ele veio a convite do nosso irmão lá do Apolo, lá em Bezerra. Mas aí houve um acordo dele, do nosso irmão Tiago lá, e se prontificou a vir para cá. Então ele já veio de Bezerra para cá, daqui ele já vai para outra cidade, mostrando aí que realmente o trabalho espírita exige dedicação, né? E esse desinteresse, né? Que a gente vai, muitas vezes, até sacrifica o nosso lazer, sacrifica a nossa saúde, mas em prol de um objetivo maior. Então o nosso irmão César veio aqui, está muito feliz de recebê-lo. A gente vai começar o nosso trabalho. Ao final, ele tem algumas obras que são psicografadas por ele próprio. Os que tiverem interesse depois, ele adquirir o livro, fala com a equipe dele que está aí, ele autografa o livro, com certeza, não é isso, meu irmão? E a gente vai, antes disso, fazer a nossa prece, para na sequência ele passar a palavra para ele, tá certo? Então, pedir nosso irmão aí, para fazer a prece da senhora. Divino Mestre Jesus, Espírito Amiga e os irmãos aqui presentes, vamos pensar em Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre amar e fazer a caridade. Que os Espíritos de luz iluminem o palestrante, que essa palestra seja excelente para todos que estão precisando de uma palavra amiga. Que Deus abençoe o nosso trabalho, hoje e sempre. Que assim seja. Sendo assim, pedimos
somente uma ressalva, que dizer que as obras que nós encontramos, a renda dela é toda revertida com os trabalhos assistenciais lá da comunidade espírita cristã Joana de Ângeles, tá certo? Que fica lá em Barão do Grajaú, no Maranhão. Então, com a palavra, nós se consegue. Boa tarde, pessoal. Então, depois vocês querendo dar uma olhadinha no meu Instagram, que é o crispim.césar, você vê muitas coisas que eu desenvolvo lá em Barão de Grajaú, Floriano. E temos também um canal de ufologia, que é o UFO Piauí, Ufologia Piauí, UFO Piauí. Lá também temos vídeos, tem muitas palestras de muitas pessoas que fazem parte desse movimento todo. Quando eu adentrei a casa espírita Maria Dolores, quando eu adentrei a casa ali, achei tão interessante e senti a espiritualidade bem mais forte. Tem gente que diz que quando a gente fala que viu o Espírito, fala que viu, que sentiu a espiritualidade, que viu Maria Dolores ou Joana de Ângeles, acha que a pessoa está ficando louca, E no entanto, se uma vez eu estava numa fila, numa casa espírita, o médium fazia curas com o Dr. Fritz. E aí à minha frente tinha uma senhora, eu conversando animadamente com ela, e aí de tanto conversar, eu perguntei para ela, e a senhora frequenta essa casa espírita? Eu disse, não, filho, eu sou evangélica. Quer dizer, os evangélicos estão mais acreditando nos espíritos do que nós espíritas. Nós estamos sempre desconfiando de tudo, sempre achando que tudo é um absurdo. Como é que a pessoa disse isso? Como é que a pessoa disse aquilo? E quando eu adentrei a casa espírita, eu lembrei de Allan Kardec, Chico Xavier, que diz que são os pequenos centros espíritas que nós vamos compreender mais fortemente a doutrina e verdadeiramente o que é amar, porque nós vamos nos conhecer melhor, o contato será muito melhor, bem mais aconchegante. Eu também trago uma frase que é de Blandino, uma amiga espiritual que eu tenho, que muito me ajuda, e que ela diz sempre: se tiveres salvado uma alma nesta encarnação, já terá feito tua parte. Então, para que grandes auditórios? Só basta uma alma e já teremos feito a nossa parte. Então, para que grandes auditórios? Para que grandes espaços e etc. Se nosso trabalho é de formiguinha. Verdade é esse, nosso trabalho é de formiguinha. Quando eu comecei a pensar essa palestra, foi justamente uma tarde que eu fui a uma repartição pública próximo, ali na minha cidade, próximo à minha casa. Eu vou a essa repartição pública geralmente 1 ou 2 vezes por mês. E aí, quando eu cheguei à repartição, sentei-me a uma cadeira aguardando ser atendido, pelo pessoal. E fiquei observando que a repartição estava passando por mudanças, por transformações. Uma parte do piso já havia sido retirado, a outra parte do piso já estava ali figurando um piso novo, um porcelanato muito bonito. O reboco até a altura de 1,5 metro na parede havia sido quebrado, a instalação elétrica não sendo modificada, também a parte de refrigeração. E olha que no Piauí, sistema de refrigeração não é luxo, viu? É necessidade de primeira grandeza o sistema de refrigeração. E eu olhei todas aquelas mudanças, mas o que mais me chamou a atenção foi uma frase escrita numa faixa, e a faixa estava fixada na parede lateral da repartição. A frase dizia assim: para melhorar, tem de piorar. E eu fiquei observando e pensando, será que para melhorar tem de piorar? Eu estava numa repartição que estava muito pior, porque ela estava passando por mudanças, por transformações, quebra isso, quebra aquilo, muda, e nós estávamos ali no meio, em meio a toda aquela mudança, desconfortáveis, tentando se sentir confortável. Mas, no entanto, eu fiquei com essa frase, levei a frase comigo. 2 meses depois eu volto à repartição, e quando vou me aproximando da repartição, a frase me vem: para melhorar, tem de piorar. Adentrei a repartição e ela estava completamente reformada.
O piso, uma maravilha. A cor das paredes bem calma, o sistema de iluminação perfeito, o sistema de refrigeração também. Então estava tudo maravilhoso na relação. Como ela estava bonita, como estava bom, como melhorou. E eu fiquei imaginando, será que para melhorar tem de piorar? Porque aquele tempo, 2 meses atrás, estava pior e agora estava muito melhor. Fiquei raciocinando se para melhorar tem de piorar. Allan Kardec traz vários ensinamentos para a gente, Chico Xavier também. No livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos traz um personagem que também faz parte da nossa história, que é o Fernão Dias. E o Fernão Dias diz uma coisa que eu acho muito importante. Ele diz que o espírito, quando está no plano espiritual, é como uma gota de água cristalina, que quando cai na terra, mistura-se ao pó da terra e é como se transformasse em lama. Olha que comparação interessante. O espírito, quando está nos planos espirituais, é como uma gota de água cristalina. Por quê? Porque ele está sempre buscando aprender, buscando conhecimento. Lembra da literatura do André Luiz? Buscando cada vez mais a sabedoria, iluminar sua consciência. Então isso é tudo lindo. É como uma gota de água cristalina. Mas chega um momento em que o mentor espiritual toca no ombro e diz assim: agora você tem que reencarnar. E o que é reencarnar? É cair nessa poeira, nesse pó, misturar-se ao lodo, que é a matéria, e aí parece que piorou novamente, porque quando está lá é estudando, é aprendendo. Quando está aqui, nós temos contato com pessoas que não gostamos, temos que conviver com outras pessoas que não nos agradam, parece que piorou de novo. Estava tão bem, mas parece que piorou. E ainda diz assim: você tem que reencarnar, que é para evoluir. Ou seja, parece que piorou para melhorar. A sensação é a mesma, né? Para melhorar, tem de piorar. Mas Allan Kardec diz que o espírito não piora. Allan Kardec diz que o espírito só melhora. O espírito só avança, só evolui. O espírito, às vezes, ele pode estacionar um pouco. Ele pode ficar ali estacionado, mas ele não piora. O espírito sempre melhora. Pode estacionar. Então, de onde vem a sensação de que piora? Porque nós temos essa sensação. Nós sentimos, vez e outra, que está piorando, que não está indo bem, que desandou. A maioria da população tem esse sentimento de que a vida está piorando, não está melhorando, e fica pedindo a Deus para que melhore, porque está piorando. Se nós estamos sempre evoluindo, sempre melhorando, de onde vem a sensação de que piora? No livro Nosso Lar, de André Luiz, lá na introdução, nós vamos ter uma frase dele, no segundo parágrafo da introdução do livro Nosso Lar. Ele vai dizer que nós somos como um rio. É uma outra analogia que eu achei muito importante, muito interessante. Nós somos como os rios. E eu pensei, acho que como vocês estão pensando agora, sim, será? Por que essa comparação de que nós somos como os rios? Isso é importante saber disso? E por que isso é importante? Bom, a primeiro momento eu pensei isso, fechei o livro, ok. Mas aí depois a frase começou a me perseguir, que nós somos como os rios. Voltei, li novamente, o parágrafo é lindíssimo, é belíssimo. Leiam lá no início de André Luiz, Nosso Lar. Muito bonito. E aí eu fiquei remoendo aquilo na mente, que nós somos como os rios. Ok. Dentro da desconfiança de que se realmente é importante ser como um rio, eu fui lá no Google e botei a pesquisazinha, assim, a frase básica, lá no Google. Qual a importância dos rios? Porque aí eu saberia qual a importância dos rios, automaticamente qual é a nossa importância, por que somos importantes. Porque nós somos como os rios, segundo André Luiz. Aí quando eu botei lá no Google a pesquisa, o Google trouxe a seguinte informação: que os rios são muito grandes, eles podem ser gigantescos. Os rios atravessam cidades, estados, países. Os rios mudam a geografia dos lugares. Os rios alimentam milhões de pessoas, matam a sede de centenas de milhões de pessoas. Aí eu já achei o rio grande demais e nós muito pequenos. Porque essa história de que atravessa cidades, estados, países, muda a geografia desses lugares todos, alimenta e mata a sede de milhões de pessoas,
então deve ser outra pessoa. Eu, pelo menos, não me sinto nem próximo disso tudo. Ok, mas aí eu fui aprofundando, porque eu já estava começando a acreditar que nós somos como os rios. E partindo desse princípio de que nós somos como os rios, eu fui estudando mais sobre os rios, sobre a importância deles, o que é que um rio provoca na vida das pessoas, as características dos rios. E vocês sabem o que eu descobri? Que nós somos exatamente como os rios. E descobrindo que nós somos exatamente como os rios, nós também vamos descobrir quem somos. Nós vamos descobrir quem somos e nós vamos descobrir mais ainda que a vida não piora, como Kardec diz, que o espírito só avança e só melhora. Partindo desse princípio de que nós somos como os rios, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os rios possuem margens na esquerda e margens na direita, e por ali passa água. Os rios possuem margens? Sim, todos os rios possuem margens, correto? Todos os rios possuem margens. Se nós somos como os rios, nós também possuímos margens? Nós possuímos uma margem em torno de nós, que seria uma vibração, uma luz que às vezes pode ser até registrada, seria um campo de vibração, de energia, que quando eu me aproximo de você, você diz assim: ai, eu senti uma energia negativa, ou eu me senti tão bem perto de ti. Seria ali a margem dos nossos rios, o que está em torno de nós? Até porque, se nós somos como os rios, parem para pensar, nós também possuímos ondas. Ondas pensamentos, ondas sentimentos. E nós vamos emitindo ondas pensamentos, ondas sentimentos, que vai formando a margem em torno de nós. Se nós possuímos margens, se nós possuímos ondas pensamentos, ondas sentimentos, se os rios que existem, nesses rios, nas margens do rio, existem habitantes, então eu tenho que perguntar para vocês, se nós somos como os rios, possuímos margens, ondas pensamentos, ondas sentimentos, quem habita as margens do rio que somos? Quem mora nas margens do rio que somos? Os nossos filhos moram nas margens do rio que somos? A esposa ou o esposo mora na margem do rio que somos? Pergunto para vocês, a mãe, o pai, os vizinhos moram na margem da minha casa, na esquerda, na direita, à frente? Eles são os moradores das margens do rio que somos? Mais ainda, os colegas de trabalho, de universidade, de escola, esses também habitam as margens do rio que somos? Eles estão ali morando nas margens? Porque se eles são os moradores, os filhos, as namoradas, esposa, os vizinhos, pais, mãe, se eles são os moradores das margens do rio que somos, então nós devemos, enquanto rio que somos, parar para pensar como nós estamos banhando essas pessoas com as nossas águas, das nossas ondas pensamentos e das nossas ondas sentimentos. Porque se nós somos como os rios, possuímos margens e ali estão habitantes, nós estamos envolvendo eles constantemente com as nossas ondas pensamentos, com as nossas ondas sentimentos. Pergunto mais ainda para vocês, como nós envolvemos essas pessoas, como essas pessoas sentem a energia que é emitida de nós, porque nós já somos espíritas, já possuímos um grau de conhecimento que nos liberta das amarras do mal, das amarras do medo, já conseguimos avançar um pouco. Como nós estamos envolvendo eles com esses pensamentos, com esses sentimentos? Mas ainda eu pergunto para vocês, se nós somos como um rio e possuímos margens, como esses moradores das margens do rio que somos, quando eles sentem fome do amor, fome da sabedoria, fome do perdão, fome da amizade, da caridade, eles pescam nas nossas águas os peixes da sabedoria, bebem da água da esperança, porque Jesus disse para a mulher samaritana que existe uma água que, se bebermos, nunca mais teremos sede. Já fornecemos esse tipo de água que emana do rio que somos? Se nós somos como o rio, que peixes produzimos? O peixe da sabedoria, o peixe do amor, o peixe da virtude e da tranquilidade? Como estão as nossas águas? Mas ainda eu pergunto para vocês, se nós somos como os rios e possuímos margens, o que nasce nas margens do rio que somos? O que brota ali? Árvores frondosas que produzem frutos deliciosos que adoçam a vida do próximo? Mas ainda eu pergunto, nascem flores que exalam o perfume dos muitos amores, que enchem o mundo inteiro da sabedoria e do perfume de Deus? O que nós estamos produzindo enquanto
somos, com as nossas ondas de pensamentos, sentimentos, com as nossas águas, com os peixes. Já estamos multiplicando os peixes? Já estamos fazendo a multiplicação dos peixes? Se nós somos como os rios, nós precisamos entender a filosofia dos rios. Entendendo a filosofia dos rios, nós vamos entender quem somos. Certa vez um garoto, ele pensou também que era como um rio. E o garoto disse assim: eu vou procurar um grande rio, porque eu quero descobrir como é um rio. Descobrindo como é um rio, descobrirei como sou. E aí o garoto saiu procurando um rio. Encontrou o rio na vida dele. Chegando naquele grande rio, ele disse: agora eu vou conhecer o rio por completo, porque eu sou como um rio e preciso conhecer um rio. Então eu vou conhecer as origens. E olhou. Só que o rio era muito grande, surgia numa curva. E aí ele não conseguia ver as nascentes, as origens do rio. Depois ele pensou assim: eu quero conhecer onde tudo isso termina, onde essas águas vão desaguar. E aí ele olhou para baixo e outra curva. E ele não sabia mais para onde o rio estava indo, porque ele desaparecia na curva. É um mistério para o garoto de onde veio e para onde vai. O garoto então pensa assim: eu vou atravessar o rio para o outro lado. Mas era muito largo, muito caudaloso, ele não conseguia atravessar a água. Então ele teve uma ideia: eu vou mergulhar, porque na profundidade do rio saberei quem sou. E ele mergulha nas águas do rio. Só que esse rio realmente é muito grande e profundo, mas a luz do sol só consegue iluminar uma pequena porção, porque depois tudo se torna escuridão. Me lembra Jung e Joana de Ângeles: uma pequena porção de luz é a nossa consciência. Sabemos tudo sobre ela e sobre o que estamos vivendo, mas nós possuímos um inconsciente profundo que nós não sabemos muitas informações, mas sentimos ele aqui conosco. Esse é todo o rio que o garoto não conseguia ver. E ele sai decepcionado. Então, nesse ponto, eu não consigo entender as origens, também não consigo entender onde tudo isso vai terminar, também não consigo atravessar, e mergulhando não vejo por completo, então eu vou subir. Eu vou subir até as origens, até onde nasceu o rio. Eu vou subir pelas margens e vou chegar lá onde o rio nasceu. E o garoto começa a subir o rio. Ele queria chegar na origem do rio. Ele pensava assim: como o rio nasceu, eu nasci. E ele subiu pelas margens do rio. E ia fazendo voltas. Ia subindo pelas margens do rio. Aí ele pensou: quer saber? Eu estou fazendo muitas voltas, seguindo pelas margens do rio. Eu vou seguir por um novo caminho, cortando por dentro da floresta. E aí ele foi para um novo caminho. Mas eu vou para um novo caminho, ouvindo o som das águas, porque eu não posso me distanciar das minhas origens. Ele traz um ensinamento muito profundo. Novos caminhos existem. O Espiritismo é um novo caminho. Você casar-se, ter filhos, uma família maravilhosa, que caminho lindo. E o perdão das ofensas, um dos mais belos caminhos. E você vai seguindo esses novos caminhos, justamente ouvindo o som das origens, que é o paladar e o sabor de Deus na nossa vida, na convivência com tudo. Não podemos nos distanciar das nossas origens divinas, apesar dos novos caminhos escolhidos nos roubarem tanto tempo. E aí o garoto vai por aquele caminho por dentro da floresta e ele percebe que no caminho tem feras. Claro que tem feras nas florestas, né, gente? E também tem feras quando nós encontramos novos caminhos. Porque novos caminhos, pessoas desconhecidas. E essas pessoas desconhecidas possuem opinião diferente de nós. E nosso orgulho não aceita todas as opiniões. Com isso, o garoto começa a se ferir na convivência com as outras pessoas. E ele percebe que quanto mais ele vai andando e não desiste do novo caminho, com o tempo essas feridas, elas cicatrizam. E ali fica o ensinamento e o aprendizado. Vocês sabem o que são as feras do caminho? As feras do caminho são aquelas pessoas que chegam para nós e dizem assim, caluniam, diz que nós fizemos algo de errado, diz que nós agimos de uma forma totalmente imprudente. Essas são as feras. E nós temos ódio dessas feras, não
não é isso? A gente sente raiva daquele vizinho, daquele colega de trabalho, daquela pessoa de convivência, porque aquela pessoa nos maltratou, fez isso, fez aquilo. É a fera do caminho, não é? É aquela pessoa que a gente odeia, a gente não suporta. Será que são feras? Na minha análise, assim, na minha convivência, eu passei a ter essas pessoas como anjos. São pessoas tão ótimas, tão bondosas. Deve ser dizer por quê? Porque todas as vezes que elas me caluniam e me magoam, eu sei exatamente o quanto de ódio tem dentro de mim, precisando ser publicado. Sem elas, não tem como saber. A vida é chata, é monótona. Elas têm que estar sempre ali do meu lado. Por isso que eu fico sempre assim pertinho das feras. E depois, sabe o que é que eu descobri? Que não são feras. São tão somente anjos da guarda que diz assim: vou te dizer, porque teu orgulho está lá em cima, aí eu vou te dizer agora quem é você. Aí manda umas 2 ou 3 que eu não gosto de ouvir, o ódio vem. Quando o ódio vem, a fera vai embora e diz assim: olha, eu vou embora porque eu não coloco sentimento dentro de você, Priscila. Você só desperta o ódio que você já tem. Não tem nada a ver com o teu ódio. Vou embora. Agora te cuida. São só isso as feras. Pessoas que estão dizendo exatamente o nível de evolução em que nos encontramos. Essas são as feras. O garoto segue mais um pouco, e quando ele segue mais um pouco, ele chega nas nascentes do rio. Vocês já viram a nascente de um rio? Já viram? Ou na televisão, o professor explicou, ao vivo mesmo, tem gente que já foi lá ver. Alguém me explica como é uma nascente de um rio? Bem simplesinho. Um minadorzinho, aquela coisinha insignificante, borbulhando assim da terra. Da terra, não é? Saindo uma águazinha assim, bem insignificante. Então ela vai jorrando aquela águazinha e vai descendo a serra. Não é isso não que acontece? É. Então, quando ela vai jorrando aquela águazinha e vai descendo ali aquela serra, naquele processo tão bonito, o garoto chega e olha. E quando o garoto olha, ele diz assim: mas essa é a nascente do meu rio? Não pode ser a nascente do meu rio, porque o meu rio é grande, o meu rio é largo, é caudaloso, é imenso. E essa nascentezinha aqui não pode ser o meu rio, porque daqui jorra uma águazinha insignificante. Eu vim por dentro da floresta e me perdi. Cheguei em outro lugar. Essa não é a nascente do meu rio. Vocês sabem por que o garoto pensa assim? Ele pensa assim porque quando nós somos muito pequenininhos, quando nós somos simples como a nascente de um rio, nós não compreendemos que é da simplicidade de Deus que nasce tudo que é grande na obra de Deus. O universo inteiro existe. O universo inteiro existe. Com bilhões, trilhões de galáxias. Ele existe. E tudo brota de um átomo que não existe. E se existe, eu nunca vi. Só os cientistas que dizem que existe. De tão pequeno e insignificante. Ninguém viu o átomo. E o universo inteiro, com bilhões de galáxias, existe. É da simplicidade, do que há de menor na obra de Deus. Alguém já viu um raio de sol? Não, você vê o sol e você sente o calor. Mas esse raio de sol existe. E só existe vida no planeta Terra inteiro por causa do raio de sol que você não viu. Passou por você o dia inteiro, vai anoitecer daqui a pouco e nós não vimos. Mas ele continua presente na Terra, provocando a vida. E uma vida imensa e abundante. E nem sequer notamos. E estava aqui esse raio? Estava. Provocando calor e vida no planeta Terra. Das coisas pequenas. Kardec também disse. Kardec não disse que o espírito nasceria simples e ignorante? Com uma fonte lá na serra, bem simples, nem sabe ainda no que vai se tornar e onde vai chegar. Bem simples, portanto, mas é pura. O garoto mesmo assim não acredita e pensa o seguinte: quer saber? Eu vou descer o rio para entender como esse rio cresceu. Porque eu vim por dentro da floresta e não entendi como ele cresceu. Então eu vou descer para entender como o rio cresce.
E aí ele começa a descer agora pelas margens. Ele não vai por novos caminhos, ele vai pelas margens o tempo todo, pelas curvas, e ele vai descendo para entender como o rio cresce. À medida que ele vai descendo, ele percebe que desse lado aqui vem um outro riozinho. É um pequeno riacho que vem descendo para jogar suas águas no rio do garoto. Mas as águas desse riacho é poluída, águas escuras. E quando essas águas poluídas e escuras vêm para se jogar nas águas do rio do garoto, o rio do garoto aceita. É uma afluente na vida do rio do garoto. E ele aceita. Aí o garoto desce mais um pouco, e quando ele desce mais um pouco, desse outro lado aqui, vem um outro rio. Agora é um rio um pouco maior, mas também poluído pela natureza. Água barrenta, folhas secas, animais mortos. Vem descendo para jogar tudo isso nas águas do rio do garoto, porque é outro afluente, e o rio do garoto aceita. O garoto desce mais um pouco, e agora águas cristalinas. Um rio de águas límpidas. Vem descendo, um rio maior, bem grande. Vem descendo para jogar suas águas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. É outro afluente na vida dele. O garoto desce mais um pouco, um quarto afluente, um quarto rio agora bem grande. Ele vem com suas águas nervosas, agitadas, joga as águas nas pedras, sangra, muito nervoso. Esse rio que vem para jogar as águas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. E vocês sabem o que é que o garoto percebe? Que quanto mais o rio aceita as águas dos outros rios na sua vida, mais ele cresce. O garoto percebe que um rio só é grande, ele só cresce se ele aceitar as águas dos outros rios na sua vida como são e como estão, sem exigir mudança do outro. Ele aceita tudo que vem. E vocês sabem por que ele aceita todas as águas dos outros rios na sua vida? Porque ele sabe que só assim ele cresce. E sendo grande, ele terá a capacidade de se refazer e voltar a ter suas águas limpas pela grandiosidade que ele é. E nós somos exatamente como os rios. O garoto desce mais um pouco e vai compreendendo como um rio cresce e como um rio se torna tão grande. E se nós todos somos rios, nós estamos constantemente desaguando nos rios dos outros, deixando água, levando água, todos os dias, em forma de ondas, pensamentos e sentimentos. E só assim crescemos. Só assim crescemos. Aceitando todas as águas. Todas as águas. Porque só assim nos tornaremos grandes. O garoto chega no local, e nesse local o rio está calmo, o rio está tranquilo e sereno, muito calmo. E como ele está calmo, bem tranquilo e bem sereno, como ele está bem calmo, o rio ele forma um espelho d'água na superfície. E como ele forma um espelho d'água na superfície, porque está calmo, ele reflete o céu com as nuvens brancas de Deus e a luz do sol, que é a luz de Deus na terra. Aí o garoto desce mais um pouco, e agora o rio está agitado, o rio está nervoso, joga suas águas, parece que teve tempestade na vida desse rio. E aí ele está agitado, ele está nervoso e treme suas águas. Como ele treme suas águas, ele não forma um espelho d'água na superfície. Como ele não forma um espelho d'água na superfície, ele reflete dor, angústia, sofrimento. Ele não reflete um céu, porque ele não forma um espelho d'água na superfície. E o garoto percebe rios calmos e serenos formam um espelho d'água na superfície e reflete o céu. Rios agitados e nervosos refletem dor, angústia, sofrimento. E nós somos exatamente como os rios. Descendo mais um pouco, o garoto chega no mesmo local em que ele tomava banho todos os dias. E aí ele toma uma outra decisão. Quer saber? Se eu subir para entender, e hoje sei como cresce, e hoje sei a importância da serenidade, e hoje sei o que é ser agitado, então eu vou descer. Eu vou descer porque eu quero entender agora onde esse rio vai chegar. E o garoto começa a descer o rio. E quando ele começa a descer o rio, ele percebe o seguinte:
esse rio tem pedras. Vocês já observaram que todos os rios têm pedras? Tem pedras pequenas e tem pedras grandes, mas todos os rios possuem suas pedras. Pedras ásperas, pedras polidas. Já perceberam? E se nós somos como os rios, nós possuímos pedras? Pedras pequenas, pedras grandes, pedras ásperas, pedras polidas. Não é? Nós possuímos nossas pedras. Uma pedra pode ser a esposa, né? Mas também pode ser o marido. Uma pedra pode ser o filho que se envolveu com drogas. Eita pedra! E agora uma pedra também pode ser também um vizinho. Nem é o da direita, nem é o da esquerda, mas é o da frente, que é para estar olhando para a cara dele toda hora. E aquela pedra que trabalha conosco. E na casa espírita, que tem 5 tarefeiros, 4 tarefeiros maravilhosos, ou tarefeiros maravilhosos, esses 4. Mas tem uma tarefeira que eu já rezei para ele, para aquele outro ser espírita maravilhoso. Vai, mano, que é para estar aqui infernizando a vida da gente. Eita pedra! Então nós possuímos pedras pequenas e grandes, não é? São as pessoas difíceis com as quais nós temos que conviver, né? Conviver para melhorar. E aí, eu queria que vocês agora trouxessem na mente de vocês, não precisa falar, é um processo mental agora. Vocês vão trazer na mente de vocês uma pedra pequena. Uma pessoa que é difícil lidar, mas não é tão difícil, está dando para levar. E eu quero que vocês tragam na mente de vocês uma pedra grande, gigantesca. Eita pedra! Essa pedra imensa. Traz ela aí na mente, guarda as 2 pedras aí na mente. Por quê? Porque como o rio faz com suas pedras, nós vamos fazer com as nossas pedras. Combinado? A mesma coisa que ele faz, nós vamos fazer porque nós somos como os rios. Se a pedra é pequena, que é essa pedra aqui, ó, minha mão é uma pedra pequena. Se a pedra é pequena, o rio, essa minha outra mão aqui, ó, é a pedra, são as águas do rio. E essa é a pedra pequena. Se a pedra é pequena, o rio guarda a pedra dentro da água. Não é isso? Protege a pedra, cuida da pedra. Deixa a pedrinha ali, ó, guardadinha. Ou vocês já viram o rio pegando uma pedra e dizendo assim: vou tirar essa pedra do meu caminho, aí joga fora. Já viram? Não, o rio não faz isso. O rio aceita suas pedras, guarda suas pedras e cuida das pedras. E tem um movimento belíssimo do rio com suas pedras. O rio vai passando, ó, e vai acariciando a pedra. E vai descendo, mas essa pedra é pequena. Então ele guarda, ele cuida, ele acaricia a pedra e vai descendo. Lentamente ele vai descendo. Mas aí às vezes a pedra é muito grande. A pedra é enorme, a pedra é tão grande que ela saca fora do rio. Então os meus 2 braços agora são as águas do rio. E a pedra muito grande está aqui na minha frente. Aí o rio vai mudar o movimento. Não dá para guardar, para acariciar, é muito grande, sacou fora do rio. Tão grande essa pedra na vida do rio. E aí, como os meus 2 braços são as águas do rio, o rio vai passar pela pedra fazendo assim, ó. Correto? Ou seja, o rio vai contornando a pedra. E esse contorno é o movimento do abraço. O rio vai abraçando sua pedra, contornando sua pedra pela lateral. É muito grande, é muito áspera. A pedra não aceita estar dentro do rio. Ela prefere estar sendo contornada e ele vai abraçando pelas laterais. Todas as vezes que o rio passa pela pedra, as águas do rio passam por suas pedras, ele leva um grão de areia da pedra. O rio passa por suas pedras pequenas ou grandes e leva um grão de areia da pedra. O rio passa pela pedra e leva um grão de areia da pedra. O rio passa pela pedra, leva um grão de areia da pedra e a pedra vai diminuindo, 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 até a pedra um dia estar no coração do rio, lá dentro, guardadinha, no coração do rio. Às vezes as pedras são muito ásperas, mas de tanta água passar acariciando a pedra e levando um grãozinho, aquela aspereza vai sendo modificada.
Às vezes nós temos 4, 5 pedras convivendo dentro de uma mesma casa, uma família, e na convivência, no atrito entre as pedras e a aspereza de cada uma, as pedras vão se polindo. É por isso que é importante a família. Ali elas vão se polindo. Todas as vezes que a vida passa pelas pedras, leve um grão de areia das pedras, e as pedras vão ficando polidas, bonitas, usando nos nossos jardins de tão belas que são. Vocês se recordam das 2 pessoas que vocês trouxeram na mente de vocês? A pedra pequena e a pedra grande. Pois é, com a pedra pequena, nós vamos fazer assim: proteger, acolher e acariciar se a pedra for pequena. Se a pedra for grande, nós vamos abraçar, contornar com os nossos carinhos, envolver a pedra grande com os nossos abraços e com o nosso amor. Segundo os geólogos e geógrafos, todas as vezes que a água passa pela pedra e leva um grão de areia da pedra, ela diminui até caber no coração do rio. Mas vocês sabem quanto tempo leva para ela diminuir e caber no coração do rio? Milhares de anos. Então, com as pedras pequenas, milhões de carinhos, e com as pedras grandes, bilhões de abraços. E podem começar hoje, porque isso vai levar centenas de anos. Se começou, já está no lucro. Porque esse é o destino das nossas pedras, serem polidas por nós e guardadas em nossos corações, que é o leito do rio, o coração do rio. O garoto desce mais um pouco, e aí ele chega em uma cidade. Quando ele chega nessa cidade, ele senta-se às margens do rio, e os moradores vão se aproximando. E ao se aproximarem, eles olham o pôr do sol. O sol vem lindo descendo, ali próximo ao rio. E quando o sol chega bem próximo ao rio, no pôr do sol, ele joga sua luz dourada sobre a superfície do rio, só para dizer para nós que um grande rio pode dourar suas águas e brilhar para a humanidade. Mas aí o pôr do sol termina, vem a noite, e com a noite vem o frio, a solidão, a escuridão. O rio fica ali sozinho, os moradores vão para casa. O rio vai descendo sozinho, vai descendo naquela solidão profunda, parece uma depressão. E em meio a toda essa tristeza, o rio toma da luz da lua e prateia suas águas. Só para dizer para nós que um grande rio brilha sempre, seja dia, seja noite, seja dia, seja luz, seja escuridão, um grande rio há de brilhar sempre. O garoto desce então, e quando ele chega ali mais abaixo, desse lado do rio, é só fartura, só riqueza. O homem irriga a terra com as águas do rio. Tudo que planta nasce, é muito lindo aquele rio naquele ponto. E tudo que nasce é lindo e brilhante. E o garoto fica muito animado, porque é fartura na vida do rio. Aí o garoto desce mais um pouco, e quando chega lá embaixo, um outro momento, agora ninguém planta nada. Ninguém irriga as terras com as águas do rio, e ali existe fome, desespero, miséria, e o garoto fica muito triste, mas aí ele começa a perceber, quer dizer então que na vida de um rio, você pode passar por momentos de farturas, mas você também pode passar por momentos de tristeza e solidão, de miséria e desespero. O garoto desce mais um pouco, agora curvas, muitas curvas na vida do rio, muitas curvas, não é somente uma curva, várias curvas seguidas. O rio parece que perdeu o norte na vida, não sabe mais para onde vai. O que seriam as curvas na vida de um rio? O que seriam essas curvas na vida de um rio? Uma curva seria o momento de um divórcio, uma outra curva seria o momento de um câncer, uma outra curva seria o momento em que um filho se envolveu com alcoolismo, tabagismo, com drogas. Essas são as curvas difíceis por onde um rio tem que passar, porque se essas são as curvas, fiquem sabendo, após todas as curvas, o garoto percebe que o rio venceu. O rio não parou nem desistiu diante das curvas. O rio foi seguindo cada vez mais. Sabe o que isso me faz lembrar? No início da nossa palestra, quando eu falei que Allan Kardec disse que o espírito só avança, o espírito só segue, só evolui. Às vezes estaciona, mas só segue, só evolui.
E André Luiz disse que nós somos como os rios, que nós só avançamos também, só seguimos, apesar de tudo que passamos. Aí o garoto anda mais um pouco e percebe que lá na frente o rio segue reto. O rio segue bem ligeiro, bem reto. E ele pensa assim, agora é tudo calma e tranquilidade na vida do rio. Ele vai seguir sua trajetória evolutiva e o rio vai seguindo. E quando o rio vai seguindo, o garoto olha lá na frente e percebe que o rio sumiu. E ele diz assim, e eu andei tudo isso para descobrir que o rio some, desaparece. Então ele corre até o local onde o rio sumiu, onde o rio desapareceu. E quando ele chega até aquele local, ele percebe que o rio não subiu. O rio caiu. É uma grande, imensa cachoeira. Por isso que ele não via o restante do rio. Por isso que o rio dava a impressão de que sumiu. Mas não sumiu. O rio caiu. E quando ele percebe aquela queda imensa que é uma cachoeira, ele pensa assim, será que são necessárias as quedas na vida de um rio? E depois que nós andamos tanto e que já estamos tão grandes, já aprendemos tanto, são necessárias as quedas na vida de um rio? Eu pergunto para vocês, enquanto rio que somos, são necessárias as quedas na vida de um rio? Vamos ver se são necessárias as quedas. Primeiro, eu desconheço a história de um Marte, de um grande herói da história, que ele não tenha passado por grandes desafios e dificuldades. Vocês já ouviram falar de Santo Antônio. Santo Antônio foi discípulo de São Francisco. Santo Antônio é um frade franciscano, veste a bata franciscana também. Santo Antônio, ele se tornou uma pessoa que se devotou a Francisco de Assis, mas vocês sabem o que leva Santo Antônio a toda essa devoção? Porque em uma tarde, ele, num momento de loucura, aceitou um desafio, um duelo com seu melhor amigo, e ele ganhou o duelo. Ou seja, antes dele se tornar uma pessoa devota a Francisco de Assis, Santo Antônio matou o seu melhor amigo. E Francisco de Assis, o nosso Chico de Assis? Francisco de Assis era um beberrão na cidade de Assis. Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, interior da Itália, filho de Pedro e de Joana de Bernardone. E ali na cidade de Assis, ele pegava, quando adolescente, o dinheiro do caixa do pai e ia beber nas tabernas com seus amigos, Bernardo de Quintavalle, Felipe, Maceu, e ele saía bebendo com aquelas pessoas, se embriagava a noite inteira e caía nas calçadas. Ele queria ir para a guerra em Perúdia, comprou uma armadura muito bonita, o pai comprou, lhe deu de presente, foi para a guerra lutar, adoeceu, passou 2 anos enfermo em Perúdia, voltou, achou pouco, foi para as cruzadas, queria expulsar os sarracenos lá de Jerusalém, foi para as cruzadas, aí ele cai de um cavalo, e diz ter visto uma luz, e ele pergunta para aquela luz, que ele diz também ser Jesus, a exemplo de Paulo de Tarso. É levado para casa e se torna o nosso Chico de Assis. Mas caiu. Paulo de Tarso caiu 2 vezes muito forte. Primeiramente, Paulo de Tarso foi quem incentivou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo. Depois, Paulo de Tarso cai na estrada para Damasco e traz para nós um ensinamento belíssimo, que é a simbologia da cegueira. Eu preciso cegar para o mundo para compreender quem sou. Eu preciso cegar para o mundo para entender as feras que existem dentro de mim. Eu preciso também conviver com minhas 3 grandes tentações, assim como Cristo conviveu com as dele. Mas eu preciso cegar para isso. É a grande queda do homem. Paulo de Tarso traz para nós. É preciso cair. Cair para despertar. É preciso cegar para esse mundo de ilusão que está lá fora, para que tu compreendas a verdade que já habita dentro de ti. Esse é Paulo de Tarso. Mas caiu. E quando se ergueu, construiu as igrejas do Senhor no mundo antigo inteiro. Esse é o homem que caiu. Maria Madalena caiu. Maria Madalena caiu forte. Queria conhecer o amor e entregou-se a este amor. Mas era um amor equivocado. Depois conheceu o amor verdadeiro no Cristo. E se transforma. Mas caiu. Mas caiu. São necessárias as quedas? O Cristo também caiu. O Cristo também caiu. Caiu 3 vezes. Cai ali.
quando Pilatos condena ele cai pela primeira vez para as mulheres de Jerusalém, cai a segunda vez para Verônica e cai a terceira vez para sua mãe. Depois é crucificado e subiu aos céus, mas ele só subiu aos céus depois de 3 anos. São necessárias as quedas na vida de um rio enquanto o rio que somos? Claro que são necessárias quedas na vida de um rio. O garoto desce pela lateral do rio e olha para aquela imensa cachoeira. Vocês já viram uma cachoeira? Numa revista, no jornal, na televisão? Já viram a cachoeira? É bonito uma cachoeira? É bonito uma cachoeira? Muito linda uma cachoeira. Ali é uma queda. Um minutinho só. Eu estou gostando muito da palestra, mas minha filha está aqui me esperando. Eu moro distante. Aí eu vou ter que sair. Sem Mas eu problema. estou adorando a palestra. Sem Eu queria problema. ver o final, mas. Que é isso? Vá. Porque eu moro muito distante. Tá, vá. E eles vieram trazer a menina para ir para o parque. Eu corri aqui. Mas não sabia. Olha, desculpa. Vá com Deus, tá? A queda da cachoeira. São lindas as quedas? São lindas as quedas. Depende dos olhos que olham para as suas quedas. Nós precisamos olhar para nossas quedas com mais carinho. O rio vem lento. Quando cai, acelera e segue mais rápido. É na queda de um rio que ele consegue purificar suas águas. Deixa eu contar um segredo para vocês. Na verdade, não é somente uma queda. Na verdade, ele vem caindo desde a nascente. Porque rio não sobe ladeira, rio só desce, só cai, desde a nascente, caindo, 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 até chegar a seu destino final. Porque rio não sobe ladeira, só desce, só cai. Uma coisa bastante interessante, o rio Tietê é poluído? É poluído? Muito poluído? Bastante poluído, muito poluído, não é isso? Quem passa ali nas margens do Tietê sente dó do rio Tietê. É muito poluído o rio Tietê. Quando você olha para aquele rio imenso, tanta poluição, né? Ele parece morto, parado. Dá o exemplo de Allan Kardec, pode até parar. Não dá essa impressão de que está parado, estacionado? Pode até parar por alguns momentos e estacionar. Mas ele segue, e isso é verdade. O rio Tietê é todo poluído? Nas nascentes, você pode pegar a água e beber sem problema nenhum, tem poluição nenhuma, são águas cristalinas. Aí ela vai descendo, porque ele não nasce poluído, ele nasce puro. E aí ela vai descendo, descendo, descendo. Quando chega ali próximo a Guarulhos, são aqueles imensidões de indústrias, fábricas e residências também. Eles vão agredindo o Tietê de uma forma que ele se torna aquilo ali que ele se torna, que ele é. Então ele fica muito poluído, ali naquele trecho de Guarulhos, da Grande São Paulo. Vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Barra Bonita? Em São Paulo também. A cidade de Barra Bonita fica lá embaixo, após São Paulo, capital, e Guarulhos. Fica depois, abaixo. Quando você chega em Barra Bonita é impressionante. Se você não tiver como ir até lá, busca no Google, Barra Bonita, São Paulo, a coisa mais linda. O rio Tietê tem águas cristalinas, puras. E você diz assim, mas é o mesmo Tietê da água poluída? Então existiu algum equipamento que purificou. Existiu o da aceitação. Porque ele passa por ali, ele é agredido, mas após vem os afluentes com águas límpidas, que vai se misturando com a água poluída, vem as quedas, que nas quedas vai oxigenando as águas e automaticamente as impurezas estão sendo liberadas e ele se autopurifica. Vocês sabem onde é que o rio Tietê vai parar? Porque o rio Tietê é um dos poucos rios que nasce e corre para dentro, não é para o mar. Vocês sabem onde ele vai parar? No Rio Paraná. É afluente do Rio Paraná. E ele vai parar lá no Rio Paraná. E aí eu já estive nesse lugar. Vocês sabem qual é o rio mais limpo no encontro entre Paraná e Tietê? É o Tietê. Está mais limpo do que o Paraná. O Tietê, ele vem só nos ensinar que nós nascemos puros lá na serra.
que pela vida nós vamos passando mesmo por muitas agressões, mas que no final nós só vamos dar ao próximo, Rio Paraná, o nosso melhor. Porque você pode imaginar o que você quiser, mas no final só vai vencer o amor. Só o bem. O rio Tietê, ele é um exemplo de vida para nós, de uma trajetória difícil que vence e dá o seu melhor para o Paraná. O garoto desce mais um pouco e vai chegar no mar. E quando ele chega no mar, é ali que o rio irá desaguar. Já estou quase tentando ser fala. Chegando lá, no mar, ele deságua no lugar onde todos os rios do mundo irão se encontrar. Todos os rios do mundo correm para o mar. Um vai desaguando no outro e corre para o mar. E o mar é exatamente, os mares e os oceanos, 70% do planeta Terra. 70% da Terra são as águas dos mares e oceanos. Como ser tão grande? O mar, ele se torna mar baixo para poder receber todas as águas, dizendo para nós, para ser grande é preciso ser o menor. É preciso saber receber a todos. Um dia nós seremos mar. Um dia todos nós vamos correr para o mar. Quando ali chegar, quando ali estivermos, nós iremos aprender a amar 7 bilhões de pessoas. Porque da profundeza dos mares surgem os continentes. E nesses continentes habitam 7 bilhões de pessoas. Nós vamos envolver 7 bilhões. Nós vamos deixar que 7 bilhões banhem nas águas das nossas praias. Deixem a sua dor e o seu cansaço. E leve a alegria de ter banhado-se nas águas de mar. Nós vamos aprender a doar peixes. E os pescadores irão vender os peixes no mercado e comprar carros, casa e pagar a universidade dos filhos. E nós vamos doar para outros também que irão vender, mas eles irão comprar drogas e se embriagar. E nós vamos continuar doando para todos. Vocês sabem por quê? Porque nós vamos ter entendido que é melhor doar do que julgar. Nós vamos ter compreendido que aquele pescador que vende nossos peixes e compra drogas, ele é só um riozinho nascendo lá na serra. Ele vai crescer e ele vai aprender e vai dar importância às coisas da vida. Quando nós formos mar, nós vamos dar o sal da terra para que a vida tenha gosto diferente. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a amar 7 bilhões de pessoas. Nós somos só um riozinho nascendo lá na serra. Nós somos só uma águazinha jorrando lá no mato, sozinho. Ele vem crescendo. Ele vem crescendo e todo o tempo Cristo vem dizendo: aceita os outros rios na tua vida para que tu te tornes grande. Ele vem descendo e vem dizendo assim para a gente: tenha calma, porque na calmaria tu refletes no céu. É um rio que vem descendo e vem dizendo todo o tempo: não seja tão nervoso para que não percebam em ti tanta dor, angústia, sofrimento. Aceita tuas pedras, cuida das tuas pedras, ama, abraça, acolhe, guarda, protege. Ele vem o tempo todo dizendo que você é capaz de brilhar como o sol. E se por acaso vir a depressão e a noite escura, brilhar como a lua. Ele vem dizendo que haverão noites tristes de muita miséria, dor e sofrimento,
e dias de muitas farturas. Vem falando das curvas e das quedas. E na verdade não é só uma queda. Não é só uma queda. É uma imensa ladeira abaixo que vem descendo. Sabe, nós somos somente um pequeno rio, mas nós vamos chegar no mar. E quando ali chegar, nós vamos aprender a amar 7 bilhões de pessoas. Eu venho lá do Piauí. O Piauí é logo ali, 1000 quilômetros daqui. E eu venho para trazer essa mensagem desse rio enquanto córrego que sou. Sabe, durante todo esse tempo que eu falei, eu olhei nos olhos de vocês. Vocês sabem por que eu olhei nos olhos de vocês? Eu queria ver que rio corre aí dentro. Eu vi os rios, mas eu vi também os mares que estão deixando rolar a água salgada. Só para lembrar que de rio que somos, já trazemos a marca do oceano que seremos. Sabe, eu olhei nos olhos de vocês e eu achei essa casa tão aconchegante, tão meiga e tão brilhante. Poxa, não precisa de tanto para se ter luz, só precisa que se tenha amor. Sabe, a vida ensina pra gente cada coisa tão simples que não será no difícil que iremos aprender. Sabe, nós estamos numa trajetória tão sofrida e tão doída que parece que essa curva não quer mais passar. Sabe, as nossas quedas são tão altas, mas de tão altas nós sentimos que às vezes a nossa vida ganha um impulso tão rápido e vamos nos transformando. Eu olhei nos olhos de vocês e não me cansei de olhar nos olhos de vocês, e vocês sabem por quê? Porque eu queria ver que rio corre aí dentro e que rio belo vocês são. Eu queria ver no olhar de vocês que rio belo vocês são. Sabe, eu vi tantos rios lindos, rios de candura, de ternura. O olhar de vocês é calmo e sereno, olhar de aceitação, de mansidão, olhar tranquilos, de perdão. Olha que olhos lindos, olhos que refletem a luz divina de Deus, olhos de Maria, de José, olhos de Jesus, olhos que olham como quem olha a imensidão do amor cristão. Que lindos são os olhos de vocês, que refletem para mim um rio imenso, a desaguar de brandura, calma e paixão. Vou levar o olhar de vocês para o meu sertão, lá do Piauí. Vou plantar no sertão, nos 40 graus na tarde, na sombra, e vou deixar brotar do olhar de vocês no solo árido do Piauí. Vou deixar brotar o amor de vocês, a paz e a tranquilidade, a serenidade e a luz que eu hoje vi nos olhos de vocês. Muito obrigado pelo olhar de vocês. Gratidão por tudo. Que Deus possa estar conosco sempre. Para aqueles que choraram para dentro, que nós possamos compreender que Deus existe em nós. Para aqueles que choraram para fora, que nós possamos compreender que Deus existe também no outro. Muito obrigado. Muito bem, meus queridos irmãos, né? Graças a Deus, fez uma tarde poética, vamos dizer assim, né? Nosso irmão desenvolveu o tema aí com um carinho, uma generosidade muito grande e com certeza abrilhantou a nossa tarde e nos ajudou a fazer uma reflexão muito profunda acerca de quem nós somos, né? E das nossas possibilidades, que são muitas realmente. Então, César, muito obrigado. Leva o nosso abraço carinhoso lá para a sua terra natal. Quem sabe um dia vamos poder conhecer desse rio Parnaíba, né? Correndo por lá, e o rio da sua convivência, daqueles que trabalham contigo. Vamos fazer então a nossa prece. Deixa eu só dar alguns recados, tá certo? Como terminamos a prece, vamos ter o passe. Quem quiser tomar o passe pode aguardar sentadinho. A gente vai chamando. E ao mesmo tempo a gente vai conhecendo aí as obras psicografadas pelo nosso irmão, conversando com ele, tá certo? E ao final também, quem quiser, a gente vai fazer um lanchinho junto com o nosso irmão, tá
certo? Então, vamos fazer a nossa prece final e eu vou pedir a nossa irmã Daniela que venha fazer a prece, por favor. Vamos nesse instante serenar nosso coração, elevar nosso pensamento ao alto. Obrigada, Deus Pai, de amor, de justiça, por estarmos aqui mais uma vez no dia do Santo Nome, com tantos belos ensinamentos que possamos levar para o nosso dia a dia. Obrigada, Jesus, espiritualidade de luz, trabalhadores desse lar, por nos iluminar, por nos guiar, por nos ajudarmos no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias. Que assim seja. Sendo assim, meus queridos, damos por finalizar essa primeira etapa do nosso trabalho. Muita paz para todos.